Boa noite a todos. Eu me chamo Joana Ferreira, professora de francês do CAP-UERJ e coordenadora do projeto MENE, que tem como objetivo promover espaços de diálogos para professores de línguas adicionais. As nossas oficinas, no ano de 2024, acontecem na última terça-feira de cada mês, às 18 horas. Hoje temos convidados Catarina Quelecon e Luciano Moraes, dois professores do Colégio Pedro II, uma instituição federal com mais de 180 anos de existência e que oferece todos os níveis da educação básica regular, técnico integrado e ProEja, assim como cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu. Eles vão apresentar hoje a oficina intitulada do Programa Institucional A Confecção do Material Didático, Estratégias e Diálogos. Eles vão apresentar para a gente sobre quais estratégias que podem ser colocadas em prática na elaboração do material didático e compartilhar alguns dos procedimentos do trabalho realizado por eles e da equipe de língua francesa do Colégio Pedro II, que resultam em propostas pedagógicas para o ensino de francês, então, nessa instituição. Queria agradecer a Luciana e a Catarina por toparem participar do nosso encontro de hoje e, a partir de agora, eu passo a palavra para vocês. Mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos. E esse grupo de pesquisa e elaboração de material didático, ele, na verdade, ele não surgiu porque a gente queria inventar mais trabalho, né? Não é essa a nossa perspectiva, mas ele surgiu de necessidades bem específicas do nosso colégio. O primeiro ponto, na verdade, era uma reflexão que já vinha sendo feita ao longo de alguns anos no departamento, que era o seguinte: vocês perceberam aqui na nossa instituição, o nosso programa de francês, de ensino de francês, ele está baseado no que os livros didáticos de editoras estrangeiras apontam como sequência e progressão. E aí nós percebemos e discutimos ao longo de alguns anos antes da elaboração, né, desse grupo de pesquisa, discutimos muito sobre isso. Como é que uma instituição como Pedro II não dita o seu próprio programa institucional, né, para o francês? Isso foi um dos questionamentos, né? O outro questionamento era o seguinte: estamos numa escola pública e o livro didático de francês não está no PNLD e a gente precisa fazer os nossos alunos comprarem esse material. O que acontecia? Esses livros eram muito caros, muitas vezes quase inacessíveis para muitos estudantes. Além disso, a gente tinha dificuldades com pedidos, importações, remessas, eles costumavam ficar em falta. Vocês podem imaginar como era muito complicado começar os trabalhos, né, nas turmas e muitas vezes, e maioria das vezes, sem esse acesso a esse material. E também, Cati, quando nós tínhamos, né, assistência estudantil, a gente estava sempre um ano atrasado, né? Exato. Porque por questão de orçamento, era necessário sempre prever para o ano seguinte, só que a gente nem sempre sabe o número de estudantes e tal. Então, geralmente, tudo que a gente está vivendo hoje precisa ser pensado um ano antes para pedir verba, para conseguir comprar os exemplares. Muitas vezes os exemplares chegavam já com as aulas acontecendo, então isso era mais um fator dificultador, né? A burocracia para compra de material e distribuição dentro de uma instituição pública. E além disso, né, Lu, a gente sabe muito bem também que não sei como funciona exatamente em outras instituições públicas, mas no Pedro II, o aluno do ensino fundamental, né, do 6º ao 9º ano, então, ele escolhe entre francês e espanhol. Né? O inglês é obrigatório na grade curricular, mas o francês e o espanhol são línguas em que eles podem escolher uma ou outra. E o fato de o francês, a gente precisar que o aluno comprasse um material, isso também era um fator complicador para a gente, né? A gente percebia que o número de estudantes que escolhiam estudar francês diminuía porque estava atrelado a essa necessidade de aquisição do material. Isso também foi um fator que nós pensamos muito, né?
E, além disso, a gente começou a se questionar que tipo de ensino a gente queria fazer de francês dentro de uma instituição escolar. Então, assim, o nosso interesse em pesquisar a produção de material didático e pensar justamente nas metodologias e como transformar essas metodologias em objeto ali, né, de ação, acho que tudo isso foram motivações, né, para a gente fazer esse movimento de, enfim, começar os trabalhos de elaboração. Você quer dizer alguma coisa, Lu? Não, só ia complementar que, eu não sei se todo mundo aí que está participando conhece, né, quando a gente fala de Pedro II, a gente está falando de um número muito grande de estudantes também. Então, mesmo quando havia verba para comprar exemplares e distribuir, não era todo mundo que tinha acesso, porque a gente está falando de um colégio que tem aí, sei lá, 12 campi, né, espalhados pelo Rio de Janeiro. Não sei se todo mundo aí que está assistindo é do Rio, provavelmente quem é do Rio não sabe que a gente está falando de um número muito grande de estudantes também, né, afetados por esse problema do livro. A gente pode dizer que atualmente em torno de 12 mil estudantes, né, temos, né, no colégio todo, no colégio todo. E então a gente começou esse ciclo aí, né, de formação dos grupos de pesquisa e elaboração de materiais didáticos, e nós fizemos vocês estão vendo aí, uma primeira coleção, que é a coleção CENU, que engloba os volumes do 6º, 7º, 8º e 9º anos, né, tendo participado, então, eu do 6º ano, né, e do 7º, e Luciano do 8º e do 9º. E depois nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na elaboração aí também de toda a série Perspective 1, 2 e 3, que atende aos alunos do ensino médio que continuam a estudar francês depois dos 4 anos do ensino fundamental. Temos também uma outra coleção, e como nem Luciano nem eu trabalhamos na elaboração, a gente não a trouxe aqui. É uma coleção chamada Réseau, e ela atende também aos alunos do ensino médio, porém são alunos que são iniciantes em francês. Né? A gente pode ir para o outro slide. Aí vocês estão vendo aí agora uma tabela que mostra para a gente, olha, os anos de elaboração. Então, a gente começou lá em 2017 com o primeiro volume, o volume CENU, do 6º ano, e o primeiro ano de uso é sempre o ano subsequente ao ano da elaboração. Nós éramos 13 autores para esse primeiro volume do 6º ano e 7 revisores. São sempre colegas professores do departamento de francês, tá? E vocês estão vendo 2017 e 2019, isso porque em 2019 a gente de fato conseguiu a aprovação do nosso programa institucional de ensino de francês e nós precisamos fazer então uma revisão. Nessa revisão, então, em 2019, a gente fez algumas adequações, né, do volume, e em 2020 ela teria sido colocada em uso, não foi por questões de pandemia, nós sabemos, né, foi só no ano em que nós retomamos as aulas presenciais, e aí nós fomos apenas 5 autores e 6 revisores. E vocês vão percebendo, olha, que em 2018, para o volume do 7º ano, nós tivemos aí também, olha, a primeira e a segunda edição, pelo mesmo motivo, tivemos que fazer uma revisão. Tínhamos 11 autores e depois 7. Em seguida, 8 revisores e depois 10. 2019, um grupo maior fez o 8º ano, olha, 13 autores, né? Ao mesmo tempo em que um grupo reelaborava o do 6º ano, né, a segunda versão, um outro grupo estava trabalhando no 8º. É um trabalho realmente a muitas e muitas mãos. A gente vai percebendo que, enquanto você é o professor que está no grupo de elaboração de um material, provavelmente você será requisitado para a revisão do outro material produzido, porque a gente tem sempre essas concomitâncias, né? Em 2020 foi elaborado o volume do 9º ano, com 12 autores e 6 revisores. Em 2021, o Perspective 1, que atendeu, então, a primeira série do ensino médio, nós éramos um grupo aí de 13 colegas,
fazendo o livro, né, autores do livro, e 13 colegas fazendo a revisão. Depois, em 2022, nós trabalhamos na confecção do Perspectiva 2, 16 colegas, foi realmente um programa muito denso para que a gente conseguisse realizar essa tarefa, nós precisamos de realmente muitas e muitas mãos, e vocês podem imaginar, então, como isso é trabalhoso, porque são muitas cabeças, com muitas orientações, né, muitos pensamentos diversos, então, realmente é um trabalho árduo de 1 ano, pelo menos, aí de elaboração, muitas e muitas horas em contato, em presença, né, não necessariamente presença concreta, mas aqui virtual, e muitas horas de trabalho também fora dessas reuniões de grupo. E 2023, aí vocês vão ver Perspective 3, Luciano, eu e outra colega, a colega Lívia, apenas 3 autores para esse volume da 3ª série do ensino médio e 9 revisores. É bem curioso perceber que a gente sabe que é um trabalho árduo, que é um trabalho realmente que é muito mais enriquecedor, tanto mais ele consegue reunir colegas que pensam diferentemente, né? E a gente ficou apenas com 3 autores, um grande desafio para que a gente conseguisse colocar esse material em prática, né, na rua. Ele está pronto, foi realmente muito, muito desafiador, mas a gente, no final, conseguiu um produto bem consistente e que conseguia atender às nossas necessidades do programa institucional. Luciano, você pode passar, por favor, para o próximo? Você quer comentar um pouquinho a dinâmica de trabalho, que aí a gente vai fazendo essa troca? Sim, a gente, na verdade, quando a gente vem mostrando isso aqui, né, é só para ter uma linha do tempo, né, para registrar no tempo quando a gente começa e onde a gente chega hoje, a dinâmica de trabalho, de elaboração, ela vai variar a cada ano, né, mas a gente tem alguns pressupostos que pelo menos acho que nos últimos 3 anos aconteceu assim, para o Perspective, né? A gente constitui um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho, que é formado por professores que se voluntariam para constituir, vão escolher uma liderança, né? 1 ou 2 ou 3 colegas que se dispuserem a organizar o grupo, né? A liderar o grupo e fazer a organização do volume. E aí a gente faz, então, o planejamento das reuniões, como é que elas vão acontecer, qual a periodicidade, qual vai ser o nosso cronograma. Uma vez começado esse trabalho, né, aí a gente vai partir, então, para o item 4, que é a seleção de textos, documentos, imagens, documentos, preferencialmente livros de direito, ligados à temática do módulo. Então, assim, a gente trabalha com cada certificação, ou cada trimestre, vou colocar entre aspas, corresponde a um módulo do livro. Então, esse módulo, idealmente, ele vai ser trabalhado, claro que isso varia um pouco de um ano para o outro, em função de adaptações de calendário, a volta da pandemia teve adaptações diversas, mas, idealmente, a gente vai trabalhar, quando a gente fala de módulo, a gente está falando de uma sequência pedagógica, que é composta por várias subsequências, né, com textos, imagens, documentos, livros de direito que vão ser didatizados. Então, o módulo ele tem uma unidade temática e, então, ali depois de selecionado esse material, a gente vai elaborando esses módulos de acordo com o programa. Então, o programa ele já prevê essa distribuição para um trimestre. Isso, a gente colocou ali só para ilustrar, não dava para ler, nem era o objetivo, mas só para ilustrar, para vocês verem, assim, a sequência que está registrada aí de planejamento de reuniões, cada linhazinha dessa da tabela era um planejamento de reunião. Aqui a gente tem um cronograma, aqui uma lista de atas, né, das tantas reuniões, provavelmente não, tem muito mais do que estava aí na tela. Então, o registro de todo esse trabalho.
Em torno de umas 20 reuniões, né, que a gente Pelo deve menos. ter feito, pelo menos. E aí a gente passa para a estruturação do módulo, né? Como o Luciano explicou, os módulos eles não seguem assim uma estrutura rígida, fixa, né? Tudo depende muito da natureza do material que a gente vai encontrar para didatizar. Mas, de fato, tem algo que sempre é recursivo, né? Algo que sempre aparece. E para sinalizar, para ajudar a gente nessa organização, a gente sempre pensava uma esquematização do que a gente vai fazer, que passo a passo é esse que a gente vai seguir. Então, a gente normalmente pensa na sensibilização à temática. Aí a gente adota um ou mais documentos, vai depender muito do que a gente encontrar. E depender também do programa, né? Como a gente tem o programa dividido em 3 fatias, né? Cada pedaço do programa, que corresponde a uma certificação ou a um trimestre, vai ter uma unidade temática própria e o programa, né? Linguístico, gramatical, enfim, que corresponde àquele módulo especificamente. Então, quando a gente para pensar cada um dos módulos, quando a gente falou de um grupo grande, né, Catarina, nos últimos anos que a gente tinha um grupo mais numeroso, a gente se dividia em subgrupos, então cada subgrupo tomava conta de um módulo, e aí a gente ia trabalhando, a elaboração em subgrupos ocorria concomitantemente, e aí essa revisão ia acontecendo entre nós, né? E aí, então, dentro de cada módulo, a gente tentou organizar aqui para mostrar para vocês mais ou menos quais são as nossas diretrizes. Embora o módulo todos os módulos não sejam iguais um ao outro em termos de estrutura, né, não tem uma estrutura fixa, como a Catarina disse, algumas coisas acontecem em todos os módulos. Você quer comentar, Cati? Não, é isso mesmo. E essas coisas que acontecem são, né? A gente sempre pensa numa ideia de sensibilização, a gente sempre vai usar um ou mais documentos, né? A gente sempre pensa que o documento ele está ali não é gratuitamente, então ele precisa ser explorado, digamos assim, né? De forma pedagógica, para que a gente pense como ligar esse documento à temática escolhida, né? E aí pode ser por compreensão escrita, pode ser por compreensão oral, pode ser só uma imagem, né? O que a gente decidir usar que seja, digamos, ali pertinente para o desenvolvimento do nosso programa, né? E uma coisa interessante da gente dizer aqui é que a gramática também ela não aparece assim de forma gratuita, ela vem sempre contextualizada e a gente retoma os exemplos e as ocorrências que apareçam nos documentos, né, que a gente já mencionou aqui, né, e sempre também seguindo um pouquinho esse caminho de uma sensibilização, formulação de hipóteses, sistematização, fixação, né, esses passos ajudam muito a gente a seguir algum tipo de organização para a apresentação dos itens gramaticais, linguísticos para os alunos, e a gente percebe que essa unidade existe ainda que os módulos não sejam todos estruturalmente iguais, né? E, normalmente, ao final de cada módulo, a gente apresenta uma proposta de produção, né? Essa produção pode ser uma produção escrita, pode ser um projeto realizado, pode ser um trabalho em grupo, pode ser uma pesquisa, mas a gente sempre pensa aí esse momento como um momento mão na massa. Para situar digamos assim, as diferentes seções, digamos, do nosso livro, a gente usou esses ícones que aparecem aí para vocês na tela, né? Quando o aluno precisa ouvir, quando ele precisa ler, quando precisa ter uma ideia, né? A parte gramatical, a gente sempre coloca com essa lâmpada do que ideia você pensa aqui, que hipótese você formula para isso. Então, todos esses ícones que a gente usa ao longo da nossa coleção, principalmente do Perspectiva, né, porque os ícones mudaram um pouco de coleção para coleção, mas no Perspectiva a gente sempre tem esses ícones, todos eles já sinalizam, né, e situam para o aluno o que vai ser tratado ali.
né, se vai ser um documento de vídeo, se vai ser um projeto como essas peças de quebra-cabeça, em que eles precisam se reunir, pensar para realizar, né? Interagir, se tem aí os balãozinhos do diálogo, né, não é nada inovador, mas ajuda a situar o aluno no livro. A gente pode passar, acho que, para o próximo, né, Lu? Uhum. E Pode aí, falar. então, depois que a gente, né, tendo em mente que a gente segue minimamente essa estrutura para construir um módulo, e uma vez que todos os módulos estão prontos, e a gente segue semanalmente se reunindo e conversando, né, o que acontece? Enquanto o módulo 2 e o 3 estão sendo elaborados por tal subgrupo, o módulo 1 já está sendo lido e revisado pelos outros integrantes do grupo de elaboração. Então, todos os módulos, todas as atividades, tudo, absolutamente tudo que é feito ali como proposta de material didático é revisado internamente pelos integrantes daquele grupo de elaboração. Depois que todos esses módulos foram lidos, conversados, revisados por nós, que estamos ali fazendo parte daquele GPEND, esse material vai passar por uma revisão externa, a gente colocou entre aspas, porque é um grupo que vai ser constituído por professores do departamento, mas que não participaram da elaboração daquela série, né? E aí, então, a gente recebe esse material de volta, que foi lido com diversos apontamentos pelos colegas que não participaram da elaboração, né? E aí a gente vai vendo passo a passo, ponto a ponto, para vocês terem uma ideia. Vai desde, sei lá, faltou uma vírgula em tal frase, a numeração está errada dos exercícios, até coisas mais conceituais, estruturais mesmo do módulo, ou abordagens, né? Tal exercício, acredito que poderia vir antes do outro, porque ele tem um grau de dificuldade maior ou menor, enfim. Tudo isso passa por essa leitura muito atenta de um outro grupo que não elaborou e que recebe o livro como algo que vai ser visto pela primeira vez, né? Então, aí a gente faz uma nova revisão, ou muitas vezes uma reelaboração, com base no que foi apresentado pelo grupo de revisão, e aí a gente vai para as etapas finais, que são de diagramação, crédito, ficha catalográfica, organização de um livro do professor, que a gente faz para uso interno apenas, né? Os alunos não vão ter acesso, que é um material que vai ter, inclusive, textos complementares, às vezes questões, muito do que a gente faz como pesquisa prévia, o material que não foi necessariamente utilizado para fazer algum módulo, a gente guarda ali na manga, porque, tal texto não foi usado, mas ele pode ser útil para, sei lá, para o colega que teve mais tempo e quer levar um material extra, ou às vezes para usar numa prova, numa avaliação, enfim. Tudo isso a gente, nada se joga fora, né? A gente organiza sob forma de livro do professor, e aí a última etapa, então, é a impressão dos livros nos campos e distribuição aos alunos. É isso. E só para comentar com vocês que a etapa que nos dá muitíssimo trabalho, além de todo o trabalho anterior de elaboração, é a etapa do fechamento do livro, né? Não é simples pensar em toda essa diagramação e trabalhos que não dependem de nós, por exemplo, a ficha catalográfica, a gente precisa estar em contato com um funcionário da biblioteca da escola que faça esse favor, né, que acaba sendo um favor que eles nos prestam. Então, assim, realmente é um trabalho. A gente diz muitas vezes que é livro. Por quê? Porque os alunos têm mania de chamar o nosso material de apostila, apostilinha de francês, só porque, de fato, ela é xerocada, né, impressa nos nossos colégios, e não tem, assim, uma capa dura, então eles não valorizam como um material que é um material de muito trabalho. Eles acham que a gente só fez um copia e cola, né? E a gente insiste muito tudo ali é autoral, né? Em explicar para eles que é autoral, que os professores deles pensaram esse material para eles, né? Então, esse é o grande diferencial aí da coleção. Das coleções, né? Acho que pode passar, então, para a próxima, Lu, que a gente agora vai, enfim, entrar um pouquinho no mão na massa, né? A gente tinha um ponto de partida esse ano para o Perspective 3, o programa da terceira série do ensino médio, e a gente selecionou para mostrar para vocês
que o terceiro trimestre da terceira série do ensino médio de continuação tinha como temática a memória. E dentro dessa temática memória, a gente tinha aí esses pontos a serem tratados, né? Os pontos linguísticos e gramaticais. A gente tinha relatar o discurso do outro, e a gente precisaria abordar, então, expressões adverbiais de tempo, discurso indireto no passado. E a gente tinha aí, como gêneros sugeridos, isso faz parte do nosso programa institucional, a gente sempre sugere gêneros pensando dos mais simples aos mais complexos, né? Então, o sexto ano, por exemplo, vinha lá representação do diálogo oral, depois vinha convite ou bilhete, né? Gêneros mais simples, até que a gente chega aí na terceira série do ensino médio com gêneros como testemunho, a narrativa oral, ou mesmo textos literários que a gente vai enxertando ao longo das coleções, desde o ensino fundamental também, biografia, texto memorialístico, e esse é o nosso ponto de partida. E aí a gente coloca aí esse bonequinho pensando o que a gente faz apenas com essas informações, de onde a gente começa, né? O ponto de partida é esse, ok, o programa, mas como a gente começa a elaboração? O que a gente vai escolher? Que materiais a gente vai utilizar, né? Que tipo de documento? Será que a gente começa com um vídeo? Será que a gente introduz as temáticas por um texto, né? Ou que tipo de recorte? Será que a gente vai pensar memória como passado, como história? O que a gente pode fazer com isso? Aí, e às vezes também, quando a gente se pergunta, né, desculpa, Catarina, que recortes a gente vai selecionar, a gente também se refere não só aos documentos, mas no próprio programa, né? Às vezes a gente tem num determinado trimestre uma lista de conteúdos a trabalhar que não se encontram recortados, né? Então, quando você tem, por exemplo, o Passeio Composé com Eto, você pode dar inúmeros recortes, né? O andamento do desenvolvimento desse conteúdo, ele pode se dar de diversas maneiras. Então, nesse sentido, a gente fica responsável também, quando da elaboração, de propor um determinado recorte para abordagem daquele conteúdo, né? Eu estou pensando nisso porque eu estou olhando ali, expressões adverbiais de tempo. Quais? Serve, né? Aí a gente interpreta o programa, a gente debate muito, a gente estuda materiais e abordagens para se ensinar isso, né? Então aí a gente vai chegar mais ou menos à conclusão de, bom, provavelmente para trabalhar discurso indireto no passado, eu preciso de algumas expressões específicas. Então, eu vou dar ênfase para elas, mas não impede que eu também faça uma lista maior. Que recorte a gente vai fazer? São muitas questões que aparecem nesse momento do ponto de partida. Eu vou tirar a tela cheia agora, Catarina. E agora a gente começa, né, a mão na massa, porque a gente já falou bastante e a gente queria mais ou menos saber, assim, do público, se vocês tivessem esse programa aí, com essa temática, por onde que vocês começariam? Não sei se a gente pode fazer, Joana, não sei se vocês dinamizaram dessa maneira, das pessoas fazerem com o microfone aberto ou pelo chat, mas a gente queria ouvir um pouquinho, né, das ideias, para que depois a gente pudesse conversar e aí a gente mostra o que a gente resolveu fazer. Claro, quem quiser ligar o microfone, fica à vontade. E quem não puder ligar o microfone, pode colocar em chat. Fiquem à vontade. Olha, gente, não tem resposta certa nem resposta errada, só tem ideia. Você só está vendo mais para ouvir do que para falar, mas a gente queria justamente saber, porque a gente está muito mergulhado nisso, Catarina e eu especialmente, a gente está concluindo esse módulo agora, né? Ele acabou de acabar, então vocês estão vendo realmente em primeira mão. Como é que seria? Tem ali algumas possibilidades, né? Silvia propôs uma hipótese. Talvez eu passaria por testemunhos de populações que foram colonizadas pela França. É uma possibilidade de recorte. É uma boa ideia.
Eu pensei que eu gosto muito de. Eu tô dando aula no Licom, né, agora. E uma estratégia que eu gosto muito de usar, assim, é jogo. Aí eu pensei nessa questão de memória, não sei se caberia, no caso, assim, fazer aquele. Eu não sei se como é que é o nome disso. Não é um telefone sem fio, mas você começar uma história e continuar, tipo, pessoa por pessoa, e continuando a história até que a história vira uma grande história, só que você tem que lembrar do que o outro falou. Caberia nessa questão de memória? Tá vendo como só uma palavra colocada Olha, como tema para um programa dá margem para várias interpretações? Né? A Silvia ali já foi para o lado de conflitos, a Argélia está pensando, acredito, mais em memória histórica, em memória sim, social, em memória coletiva. A Elaine falou em memórias de viagens. Aí ela está pensando na memória mais imediata, talvez, do exercício da memória. Também pode sim, ser uma possibilidade, o exercício até cerebral, né? É interessante como... muito. E ideias que sequer passaram pela nossa cabeça, Sim, ou talvez ideias que a gente também precisou descartar, porque, por exemplo, Silvia, a sua ideia de falar sobre testemunhos, né, de populações que foram colonizadas, a gente no volume 1, a gente fez sobre narrativas de imigrantes, você lembra, Lu? E justamente era muito nesse caminho. Então, é. a gente já tinha essa temática, A né? gente tenta propor recortes também, se não inéditos, né? A gente sempre tenta que sejam recortes já não trabalhados em outros módulos, mas recortes diferentes daquilo que a gente já viu, né? Para dar um exemplo para vocês, o ano passado, no livro da segunda série, tinha um trimestre que tinha a seguinte temática. Era... Você lembra literalmente como é que era, Catarina? Era alguma coisa como gênero... A temática proposta era era tipo relações étnicas e de gênero. isso, relações étnicas e de gênero. Imagina, a gente já tinha trabalhado, a gente já vinha trabalhando relações étnicas e de gênero em outros livros, em outros módulos, mas ali isso apareceu de forma explícita como temática. Então a gente optou por fazer um recorte que lidasse com questões de gênero e com questões raciais e étnicas, só que voltadas para uma temática específica. A gente fez um recorte que foi o de mulheres na ciência. Então, a gente trabalhou com figuras femininas e, no segundo momento, figuras de mulheres negras que produzem ou produziram ciência. Então, a gente fez um trabalho, na verdade, sobre ciência, só que e as relações de gênero e étnicas e raciais estavam ali presentes o tempo inteiro, só que não de forma tão explícita. Né? Exatamente. Sobre memórias de viagens, a gente também fez, né, que foi justamente no Perspectiva 1, a gente teve uma personagem que a gente criou, assim, mas a história dela era uma história que poderia ser extremamente real, né, A gente partiu de uma... entrevistas, né, de pessoas imigrantes, Exata, exilados, e criou uma situação ali que também tem essa história da viagem. exatamente. Então, a gente acabou trabalhando assim. Estou vendo aqui também que tem propostas de trabalhar com linha do tempo para pensar a memória inserida nessa ideia histórica de novo. Parece interessante, a gente também não pensou numa linha do tempo, É, com um personagem histórico e contar a história dele através dessa linha do tempo. Personagem histórico tem a ver um pouco com o que a gente pensou, lembra? sim. Teve um outro volume também, no nono ano, que a gente trabalhou uma unidade com biografias de escritores e escritoras da francofonia, que tinha um pouco a ver com isso, da memória, mas aí de biografias, né, da memória biográfica, de figuras que escreviam. Acho que tem a ver com isso também, né? Personagens históricos também estavam ali. Tem. Ó, tem aqui outra proposta da Ayla. A Ayla está super propositiva. Trabalhar com a ideia do jornal intime.
A gente não tem esse gênero, né, no Tá ensino chegando, médio, mas mas está se chegando, aproximando, está chegando perto está do que a chegando. gente pensou. Exatamente. Está se aproximando, né? Então, assim, a Ayla propôs ali falar de autoficção, é o que a gente mais pensou também. A gente pode passar para Acho que sim, né? A o gente pode slide, eu acho, Catarina. mostrar o que a gente pensou, né, como brainstorming aí, afinal, como a gente ia colocar a mão na massa, né, para atacar esse tema aí da memória. A gente pensou, assim como vocês também ficaram pensando o que pode ser usado para trabalhar essa temática e tal, a gente também fez isso, né? A gente faz isso antes de começar, e cada um traz uma mala de referências, né? Que a gente abre as malas, compartilha tudo e vê o que é mais interessante. E aí, então, o nosso primeiro brainstorming foi esse aqui, né? A gente pensou em referências literárias, muito provavelmente influenciados também pela sugestão do próprio programa, que dizia ali, né? Não sei se vocês lembram, mas falava como gêneros sugeridos de histórias de vida, né, de texto literário, e aí aí, por influência minha, que eu estava estudando no momento, muito influenciado pelas escritas de Si, que é uma das linhas de pesquisa com as quais eu trabalho, eu pensei muito no Vie minuscule, do Pierre Michon, e no livro Congété Italienne, da Sylvie Liberté, que eu tinha muita vontade de trazer já para o material didático, que até agora a gente não tinha conseguido trazer, né, Catarina? Você sempre falava desse livro, sempre, e a gente dizia, mas não deu para encaixar em lugar nenhum ainda aqui, a gente não vai subaproveitar um livro tão interessante. E aí chegou a hora dele, né, de aparecer, claro que ele aparece, vocês vão ver daqui a pouco, como algo só de ponto de partida. A gente não vai ler o livro propriamente, mas eu pretendo fazer isso quando eu for trabalhar com esse material. Mas é justamente trazer referências. O que a gente quer? A gente se deu conta, mencionou aí no chat, né, de falar de biografias. A gente queria falar de biografias, só que não necessariamente personagens históricas já conhecidas. A gente pensou em fazer uma outra direção, né? E aí, conversando nas nossas reuniões, a gente lembrou de programas que estão super na moda, que têm feito muito isso, né? Como aquele Avisa Lá Que Eu Vou, do Paulo Vieira, como aquele quadro do RJ, que parece que agora foi fantástico, eu ouvi dizer, em que o Chico Regueira entrevista pessoas na rua, que contam suas histórias de vida, com as quais qualquer um de nós pode se aproximar, pode se identificar, né? Eu andava ouvindo muito, assim, sem parar, várias histórias da Rádio Novelo Podcast, que é um podcast que eu ouço muito, e que também traz histórias de vida de pessoas desconhecidas e que tem muitas aventuras interessantes, né, com as quais a gente também pode se identificar. E aí a gente foi chegar, então, entendemos, né, entramos em acordo que a gente ia nessa direção de buscar histórias de vida de pessoas anônimas, que é o que a Sylvie Liberté faz nesse livro, Congété Italienne, e o que o Pierre Michon fez lá no Vie minuscule, que é meio que um marco, né, desse tipo de escrita. E aí a gente encontrou, então, um vídeo, que é Le Quotidien de Sophia, que a gente vai comentar daqui a pouco, e os conceitos de vie ordinaire versus vie extraordinaire. O que é uma vida ordinária e o que é uma vida extraordinária? Agora eu preciso voltar aqui na nossa outra tela, né, Catarina? Porque não, a gente vai para o próximo slide, né? Eu acho que você daqui a pouquinho vai mostrar o vídeo, né? Mas antes disso, só fazer um outro comentário, é que justamente a gente não queria partir de personagens históricos, porque esses personagens são conhecidos, né? E o que eu quero dizer facilmente a gente, com uma pesquisa, poderia levantar as informações. Não que isso seja menos interessante, mas por que não propor histórias de pessoas comuns? Né? Em princípio, todos nós somos pessoas comuns, e talvez a gente tenha muito mais facilidade em se identificar e se relacionar com essas narrativas do que, de repente, dos grandes feitos históricos, né? Então, nesse sentido que a gente decidiu optar mesmo por
por pessoas comuns, que fazem coisas comuns e que são, por isso, tão interessantes e tão afetivas e tão próximas a qualquer um de nós, professores, alunos, enfim. Pode continuar, Lu, desculpa, só queria fazer esse Mas é isso que comentário. tem a ver com esse impulso, né, da escrita autobiográfica, né, que você encontra hoje em dia uma produção enorme, né, muito facilmente, assim, de livros e de histórias de vida que são contadas, que qualquer um de nós pode contar a sua vida, né? Até que a gente vai chegar ali num documento que vou mostrar rapidinho depois, que seria um artigo que a gente descobriu de um site que você pode acessar e encomendar a sua biografia, por exemplo, ou você pode aprender a escrever sua biografia. E aí a grande pergunta que depois que a gente, na verdade, depois de tudo feito, a gente começou a se dar conta, ou amadurecendo também as discussões, a gente percebeu que a gente estava tratando justamente dessa pergunta, né? O que é necessário para escrever uma biografia, uma autobiografia? Tem que ter uma vida extraordinária? O que é uma vida extraordinária? E aí a gente foi usando esse fio condutor para fazer o nosso módulo 3. Exatamente. E aí a gente, então, partiu, né, de um primeiro momento dessa ideia de contrapor o que é ordinário e o que é extraordinário, né? Vamos pensar, para alunos da terceira série do ensino médio, esses conceitos não são evidentes, né? O que é uma vida ordinária, até porque ordinário em português pode levar a gente para outros caminhos, né, de interpretação. Então, vamos lá. E a gente começou a trabalhar com isso e a gente propôs um primeiro documento, que eu acho que o Luciano já vai projetar aí para vocês, que simula uma definição de dicionário. Eu vou Então, mostrar para vocês agora o módulo em si. O módulo completo, né? Que aí fica mais fácil. Eu não sei como é que ele aparece para vocês aí na tela, talvez eu tenha que dar uma... Aumentadinha. A gente não mencionou para vocês, assim, mas a primeira parte, né, a folha de rosto do módulo da coleção Perspectiva, cada módulo tem palavras principais relacionadas à temática e a gente sempre apresenta com essa nuvem de palavras, né? Então, isso também se torna um documento possível de exploração como antecipação, né, para os alunos. O que vocês acham que a gente vai trabalhar nesse trimestre? E esse é, digamos assim, o documento inicial. A gente quase sempre começa com ele, né? Nada de jogar fora, tudo pode ser documento didatizado. Então, queria que vocês lembrassem daquele último slide que eu tinha mostrado, né, com os documentos que finalmente a gente escolheu. Então, o primeiro documento seria definição de dicionário, para a gente debater o que seria ordinaire e extraordinaire. Então, a gente trouxe as definições de dicionário. Aqui já é o material tal qual ele vai ser usado pelos alunos em sala de aula, né? Vocês estão vendo aí, é o que eles vão receber. Então, aqui a gente trabalharia, né, com as definições, e a gente proporia como sensibilização ao tema, né, que eles deem exemplos daquilo que eles consideram como ordinaire e extraordinaire. Para ver se eles conseguem, de fato, né, ter esse já entendimento do conceito e da aplicabilidade desse conceito. Eu não sei se é necessário a gente traduzir as coisas que estão ali, ou a gente vai comentando em português. Se a gente só for comentando em português, dá para entender, para acompanhar? O que você acha, Joana? Penso que irmãos e tem muita gente alemã, muita gente de inglês, então, se estiverem com dificuldade de compreender, que levantem a mão e se coloquem, por favor, gente. Isso, por favor, vamos fazendo assim, vai comentando. Que consegue acompanhar, mas se tiverem dificuldade, fiquem à vontade para se colocar. Tá? Podem interromper a qualquer momento, gente, eu não estou vendo vocês. Tem outras línguas aqui adicionais. Tá bom. Eu estou com foco no documento aqui, que a gente vai mostrar e comentando agora, né, Catarina? Mas eu então,
Eu estou na chamada, então eu consigo ver. Se Tá. alguém levantar a mão, eu te interrompo, tá, Lu? Beleza, a nossa primeira sessão, então, seria Vie Extraordinaire, entre parênteses, porque a gente vai fazer justamente esse trabalho de sensibilização ao tema com 2 palavras-chave, que vocês já sabem, né, qual vai ser o ponto de chegada depois, mas eles ainda não sabem. Então, se vocês se imaginarem no lugar do aluno, vocês vão poder entender que a gente começa de algo muito preliminar mesmo, de ideias, de debate, muito mais de conceito e de vocabulário do que de habilidades linguísticas propriamente, embora a gente já possa debater isso aqui de forma escrita, inclusive esse exercício não tem ícone, porque ele pode ser feito oralmente, ele pode ser feito por escrito, enfim, o professor pode conduzir da forma que ele achar melhor, inclusive de forma melhor, ele pode criar alguma coisa ali em cima, né? Depois a gente passa, então, para essa sinopse de livro, que a gente vai anunciar, né, que no livro Quand j'étais italienne, ou Quando Eu Era Italiana, de 2013, aí tem um pequeno exercíciozinho de vocabulário, só para fazer eles entrarem na temática. A escritora Sylvie Liberté faz um retorno à sua história de família, né, que é uma narrativa de traços autobiográficos, que vai recuperar momentos significativos da história dos seus antepassados, de origem italiana, num contexto histórico importante, que é o início dos anos 40, né, durante a Segunda Guerra Mundial. É importante dizer que ela é quebecoise, ela é uma escritora do Quebec, que é um lugar que acolhe muitos imigrantes, e ela vem de uma família de imigrantes, mesmo que ela diretamente não tenha sido imigrante. Ela vai contar isso, enfim. Aqui a gente colocou um QR Code que aponta para o site da editora, se eles quiserem dar uma olhada em informações adicionais, ver a capa do livro, folhear uns extraits do livro que estão disponíveis lá na própria editora, né? E aí a gente lança, então, uma ideia para eles. Em algum momento, à un moment donné, a narradora do livro afirma: La petite histoire ne rentre pas toujours dans la grande. Seria traduzido como a pequena história não entra, nem sempre ela entra na grande, ou nem sempre ela cabe na grande, né? E aí, essa frase está bem em destaque ali, porque a gente quer que eles pensem sobre essa frase, a gente quer propor um debate em torno dessa ideia que vai chegar na história da memória, tal qual a gente idealizou como fio condutor para o módulo, né? Aí aqui tem alguns exercícios de compreensão desse texto, que a gente lança, que podem ser feitos oralmente, de preferência, mas que a gente sabe, né, a depender do grupo, isso pode ser facilmente adaptável para se fazer em português, para se fazer por escrito, para se fazer como atividade de pesquisa, enfim. Mas o que a gente quer, basicamente, é descobrir o que eles entendem por petite histoire par rapport à la grande. O que eles entendem por essa expressão que ela escolheu dizer, a pequena história comparada com a grande história? O que é a grande história, né? Quais diferenças existem entre a pequena história e a grande história? Por que eles são vistos aí meio que como polos opostos da história, né? Explica como você compreende isso. O que é uma vida ordinária ou comum? O que é uma vida extraordinária, né? E aí a gente vai fazer esse debate, e aí finalmente estamos na pergunta que é a seguinte: você conhece alguém de comum, né, ordinaire, cuja vida, na sua opinião, merece ser contada? E aí a gente já tirou um pouco, começa a tirar um pouco aquela ideia de o que vai ser trabalhar com biografias de pessoas anônimas, né? Então você vai ver um vídeo. Antes de ver o vídeo, responda as questões. Catarina, você quer comentar aqui enquanto eu preparo o vídeo? Não, eu só queria comentar o seguinte: a gente disse que ia compartilhar com vocês estratégias, né? E uma das estratégias que a gente encontra quando a gente não tem por exemplo, o direito de colocar a imagem da capa do livro aí, a gente coloca um QR Code para que o aluno possa ver a capa do livro, né? Isso é uma estratégia de uso desse material. A gente faz isso, né, sempre no nosso material. Só aparece o texto escrito, só aparece
capa de livro só aparece história em quadrinho se elas forem livres de direitos autorais. Isso é um ponto importantíssimo que a gente aprendeu ao longo dos anos, desde o início da nossa confecção de materiais lá no 6º ano. Então, qualquer ícone que apareça no nosso material é porque ele é livre de direitos autorais. Qualquer imagem, ou ela é construída por nós, hoje em dia, com a inteligência artificial, ficou muito mais fácil, né? A gente pede e um chat GPT poderia fazer uma imagem, mas quando a gente não tem direitos autorais, a gente não usa, simplesmente, esse material não pode ser colocado no livro do aluno. Então, ele é repertoriado através de links nos livros dos professores, por exemplo, ou no material do aluno, a gente coloca, né, um QR Code para que os alunos acessem ali no momento da aula, para ver o que é, finalmente, esse material aqui. A gente mostra a sinopse, mas, poxa vida, seria muito mais interessante se a gente pudesse mostrar o livro, mas o livro é protegido e a gente não faz isso. Então, eu só queria comentar essa parte que eu acho que é uma estratégia importante. A gente, dentro de uma escola pública, conversar desde o início com os alunos sobre essa questão das fontes, né, da confiabilidade e dos direitos de proteção intelectual e autoral. Então, voltando aqui, ainda sobre as estratégias, né, a gente propõe aqui uma pré-leitura, seria uma atividade de pré-leitura do vídeo, que o vídeo conta um dia na vida de uma jovem em que ela cozinha, ela vai à universidade e ela dirige um carro. Na sua opinião, essas atividades podem caracterizar uma vida digna de ser contada? Por quê? O que vocês acham? A gente vai conduzir com eles, né, um debate se isso é relevante, se isso não é, em que circunstâncias isso seria relevante, em que caso seria sim ou não. Provavelmente a gente imagina que a maioria vai dizer que não, porque isso eu também faço, né? E aí a gente está querendo desenvolver neles a ideia de que toda vida é digna de ser contada, né? Né, na sua opinião, o que poderia justificar a escolha de contar a vida dessa jovem e considerar essa vida como uma vida extraordinária? Eu vou mostrar para vocês o vídeo. A gente não vai ver o vídeo inteiro, porque não é o que importa aqui para esse momento, né? É mais para vocês terem uma ideia. Vou fechar meu microfone aqui, Catarina, para compartilhar o áudio do vídeo, tá? Ótimo, eu também... ou, de repente, se você quiser me mandar parar, porque eu não vou estar vendo nada aqui, eu vou estar vendo só o vídeo, não sei se eu avanço, se eu interrompo, enfim, não vou ficar muito tempo no vídeo, mas é só para vocês terem uma ideia rápida do que se trata, tá? Mostra um minutinho do vídeo que eu acho que já dá certo, para ter uma ideia do que é. Beleza. Deixa eu fechar. A gente não está ouvindo o vídeo, só vendo, tá? Acho que já deu o que a gente já conseguiu perceber. A gente não ouviu o vídeo, mas acho que não é relevante, era mesmo sem mais... o áudio? Ficou sem o áudio. O que será que houve?
A Stephanie está comentando que já viu, assim, de uma menina que pintava quadros com os pés, né? A gente conhece muitos desses artistas, pintores com os pés, pintores com as bocas, né? E talvez eles tenham vidas comuns e que a gente poderia contar para fazer conhecer. A Eu gente coloquei também... aqui o link do vídeo para vocês verem depois completo, se quiserem, né? É um vídeo que tem 4 minutos, a gente pode trabalhar ele em sala interrompendo, fazendo comentários, pode fazer uma visualização inteira e depois voltar, enfim. Mas, basicamente, mesmo que vocês estivessem sem o áudio, dá para entender, né, que se trata de uma moça que não tem os braços, e ela é uma pessoa absolutamente banal do ponto de vista do cotidiano, que faz tudo que a gente faz, tudo que todas as pessoas fazem no cotidiano. Ela vai à faculdade, aí depois vai, mais adiante, ele tem uma amiga que fala, né, sobre como ela é, o irmão, o instrutor da autoescola, né, que fala também sobre ela. O irmão, depois a gente vai acompanhar ela numa aula de direção, em que o professor de autoescola comenta sobre como trabalhar com a Sofia, e assim por diante. E aí esse vídeo também, ele nos inspirou porque a gente teve, né, a oportunidade de ter na escola um aluno com a mesma condição dessa menina do vídeo, e a gente via que ele convivia com seus colegas, fazendo tudo que os colegas faziam, e isso é muito importante para que a gente possa trazer, né, de uma forma inclusiva, e não é o tema a inclusão, é memória, mas a gente pôde trazer de uma forma inclusiva, desmistificando qualquer ideia capacitista que pudesse estar ligada, né, a um vídeo como esse. Ao contrário, né? A gente está mostrando que toda vida é comum e toda vida é digna de ser contada. A Daniele, desculpa, Lu, a Daniele está comentando aqui no chat a importância de trazer essa temática de inclusão, né? E a gente acabou também trazendo a temática de inclusão dentro da temática memória, né? E com todo o cuidado de não dar atenção para isso, mais do que para a atenção da temática principal, que é contar a história de alguém comum, né? Isso. Então, aí a gente tinha elaborado aquelas hipóteses de compreensão, aí a gente vai fazer exercícios aqui de já quase que pós-leitura, de trabalho com vocabulário, temos perguntas aqui de compreensão do texto, não sei como é que a gente comenta isso aqui, Catarina, não vamos traduzir tudo, que não dá tempo. Não dá tempo, mas eu acho que a gente pode dizer que, em grandes linhas, né, o que a gente propunha com esse primeiro exercício de compreensão aí do vídeo, né, é muito mais algo global. Não, a gente não se prende ao que cada personagem disse, até porque vocês viram, a gente propõe o vídeo legendado, né? Então, não é exatamente um exercício de compreensão oral que nos interessa, muito mais a compreensão daquela situação de vida cotidiana. E da história dela. Em todo da caso, história. Ainda não é o momento. Depois a gente vai passar para uma outra etapa que a gente vai falar sobre isso, porque não sei se vocês lembram, mas qual era o principal ponto do programa? Era justamente o discurso relatado, né? Isso, relatar o discurso de alguém. Então, aqui a gente vai partir, né? Qual o resumo, qual afirmação resume o vídeo, melhor, alguns detalhes de informações importantes para a compreensão global do vídeo, exercícios comuns. Quando a gente fala de estratégia, né, Catarina, a gente não está falando de inventar a roda em termos de formato de exercício. Isso é importante a gente falar. Isso, não tem mirabolância, são os nossos antigos verdadeiro e falso, correlacione, isso, gente, justifique. É mentira, mas é o que menos importa, né? A gente tem que ter variedade. A gente tem que ter variedade e a gente tem que... Esse trabalho de elaboração prévio é tão difícil e tão importante porque a gente quer abordar, atacar a questão de diversos ângulos, a gente quer utilizar o documento da melhor forma possível, sem maltratar o documento, sabendo que a gente não vai exaurir também todas as possibilidades de trabalho com aquele documento, mas, nesse sentido, o formato de questões, ele só tem que ser diversificado, elas têm que aparecer, né, a gente não vai fazer só questões objetivas, nem só questões discursivas, por exemplo. Parece óbvio, mas não é tão óbvio, né, quando a gente olha
de fora, assim, depois que o material está pronto, né? Então, aqui a gente já começa a fazer uma compreensão um pouco mais fina, né? Chegando no que a gente queria sensibilizar antes, né? Essa história, na sua opinião, essa história é digna de ser contada? Por quê? Essa pergunta não tem uma resposta certa ou errada, eles precisam saber argumentar, que é um dos propósitos também dos objetivos da terceira série, né? Então, aqui, contando que a pequena, lembrando aquela frase, né, que a pequena história não cabe sempre na grande. Qual a relação a gente pode estabelecer entre essa frase e a Sofia, que é a personagem? E assim, só para destacar, a gente começou de um ponto e a gente tentou fechar ali o ciclo nesse ponto. Vocês percebem? Ao mesmo tempo, desculpa, Lu, seu microfone, isso, obrigada, estava dando eco na minha voz. Ao mesmo tempo, a gente fez um exercício 5, em que a gente já começa a dar o gostinho do que será tratado do ponto de vista gramatical, sem mencionar ainda que é esse o ponto que a gente vai estudar, né, o ponto linguístico e o ponto gramatical. Eu falei exercício 5, minto, esse item D. A gente colocou aí, olha, todos os personagens que aparecem no vídeo e aquilo que eles disseram, aquilo que eles informaram, aquilo que eles perguntaram, né? E isso já começa a mostrar para o aluno, a matéria está aí, no fim das contas, mas ele nem sabe que ele precisa aprender essa matéria, porque ele leu e ele já entendeu. Então, aquilo que a gente falou que era um pressuposto básico lá no início, é que as nossas ocorrências viessem do documento. E foi o que a gente já começou a fazer ali, sem entrar diretamente na parte gramatical, que é o que vai aparecer daqui a pouco, né? Aí eu vou rolando aqui. Essa é uma estratégia, né? A gente já mostrou a matéria está ali, sendo que ela não está sistematizada. Ou seja, isso já nos prepara o caminho, porque o aluno já viu, ele já leu, ele já entendeu aquele formato de exercício. Ele agora vai passar por uma outra etapa, que é tomar consciência desse processo e conseguir elaborar as próprias hipóteses. Pode ir, Lu. E aqui a gente começa a entrar naquilo que a gente disse, que a elaboração de hipóteses é um passo muito importante para chegar no ponto do programa, no ponto linguístico, né? A gente não vai chegar na competência linguageira do nada. A gente parte do que está no documento, das ocorrências, e aí a gente começa a inferir, elaborar hipóteses, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, né, o pessoal que é das outras línguas. A gente jogou aqui 3 frases que foram retiradas do vídeo, e aí a gente vai trazer algumas indagações. A presença de aspas indica o quê? Indica aquilo que a narradora contou ou aquilo que os próprios locutores, que são os personagens do vídeo, disseram? Quem diz cada frase? E aí a gente tenta associar o locutor ao que foi dito lá no 1, 2 e 3. Até aí, tudo isso para desculpa, para eles pensarem um pouquinho sobre isso. Tudo bem que aqui é um conteúdo gramatical muito fácil, muito simples, que eles já estão também super familiarizados com isso. Mas, às vezes, se trata de conteúdos que não são tão óbvios assim, ou que são muito diferentes do que eles trabalham em língua portuguesa. Aqui, por acaso, é algo que eles estão cansados de trabalhar, discurso direto, em língua portuguesa, em literatura, mas aqui a gente precisava fazer esse passo a passo também. Então, ali a gente vai chegar ao ponto que a gente quer, né? Que as frases estão no discurso direto. Para trabalhar o discurso indireto, primeiro tem que saber o que é discurso direto, né? E se alguém errar aqui, é o momento da gente começar a pensar por que errou, por que elas estão no discurso direto e não no indireto. E aí a gente vai, então, chegar no que a gente quer propriamente, né? Quando a gente conta o que alguém disse, a gente transforma o discurso dessa pessoa na forma indireta, ou no discours rapporté. E aí a gente compara as frases, a gente pegou as frases do documento e converteu elas para o discurso indireto, e a gente vai trabalhando com eles, né? Aos pouquinhos, passo a passo. O que muda do direto para o indireto? Eles vão retirar dos exemplos as ocorrências. Que mais? Vão construir
os quadros. Isso também a gente colocou lá na nossa Exato. lista de estratégias, né? Exato, eu ia comentar justamente isso, Lu. A gente nunca traz, bom, dizer nunca é complicado, mas vamos dizer que quase nunca a gente traz os quadros gramaticais prontos, finalizados. A gente pensa que esses quadros todos, eles são a ferramenta que o aluno tem para acompanhar o passo a passo das explicações. Então, através dos exercícios em que ele observa as ocorrências e ele consegue comparar, né, as ocorrências, ele pega lá nos itens A e B anteriores, ele consegue visualizar. Se a gente já desse o quadrinho pronto, olha, tal tempo verbal se transforma para o outro tempo verbal no discurso indireto, talvez ele não conseguisse tomar consciência ativa, né, dessa gramática. Então, é nesse sentido que a gente diz que os nossos quadros gramaticais e explicativos, eles são ativos. A explicação ela só se completa com a ação do aluno, ao completar, digamos assim, né, esses quadros. Claro que isso vai variar bastante de um conteúdo para outro, né, a depender do programa para aquele trimestre. Aqui, nesse caso, a gente tem já um conhecimento prévio desses tempos verbais, que já foram bastante trabalhados em certificações e séries anteriores. Então, seria um bom momento de fazer, se necessário, uma revisão aí dos tempos, o que ele evoca, por que ele se transforma em tal tempo, e aí o professor vai se apropriar disso da maneira que ele achar melhor, né? E aí passamos para os exercícios, outros exercícios, né? Vocês veem que não tem, tudo ali é com lacuna, tudo é para preencher, tudo é para construir ao longo da aula, que não impede que se o aluno perdeu aquela aula, ele não consiga recuperar, ele vai atrás, a gente pode compartilhar gabarito, a gente pode explicar de novo se for o caso, ele pode pegar com um colega, tudo isso vai sendo construído no livro. E aí a gente já vai se encaminhando para, enfim, concluir essa parte, que não vamos entrar no conteúdo, né, a gente não está dando essa aula, a gente está só mostrando para vocês o que pode ser feito. E aí a gente vai entrar no outro ponto do programa, devagarinho, que são as expressões de tempo, que vão mudar do discurso direto para o discurso indireto, né, naturalmente, até construir também, ó, com hipóteses, amanhã, ontem, hoje, esses referenciais da linha do tempo, eles mudam no discurso indireto? Em que medida eles mudam? Como que eles mudam? Em que eles vão se transformar no discurso indireto? E aqui a gente tem também um exemplo de uma tabela que vai ser construída dessa forma. Demonstrativos também, enfim, aí mais uma série de exercícios de fixação, né, e sempre partindo do mais simples ou do mais passo a passo para o mais difícil, para ter uma progressão, a gente vai subindo, né, fazendo degrau a degrau com eles, né. Aqui um outro aspecto importante, que é trabalhar com os verbos que são usados, nem sempre ele disse que, ela disse que. Para sair do verbo dire, demander, a gente quis trabalhar também com um certo repertório de verbos discende, de introdutórios aí do discurso direto, até a gente concluir a parte gramatical, para entrar num segundo momento, que seria uma outra sessão dentro do módulo, que aí a gente vai fazer uma compreensão escrita, né? Basicamente, eu posso até mostrar para vocês aqui, eu estou com o documento aberto, é esse texto aqui, ó. Não sei se você quer comentar, Catarina. Não, eu só quero comentar que esse texto caiu assim, nas nossas mãos, como uma luva, porque era justamente esse texto que abria a seção daquele site de como escrever a sua biografia, né? E ele mostrava justamente que qualquer pessoa pode ter sua história contada e registrada num livro, por que não? Né? E então vem aí todo um artigo que praticamente convence, né, qualquer ser humano que quiser. E ele vai falar contar ali sobre a história da fábrica da história, né? É isso. Souvent, ce sont les grands de ce monde qui écrivent l'histoire, ou seja, frequentemente são esses considerados grandes do mundo que escrevem a história. E aí a gente retoma aquela primeira ideia da pequena história e da grande história,
né? É um documento que está construído aqui por partes, né? Toda vida, ou qualquer vida, é extraordinária à sua maneira, a questão da história. A biografia mais lida do mundo é a biografia de uma pessoa anônima, que é o Journal d'Anne Frank, o Diário de Anne Frank, né? E isso foram trechos que a gente selecionou de um artigo muito maior para trabalhar. Esse é um exemplo de um documento que não é livre de direitos para uso comercial. Embora a gente saiba que esse livro não vai ser comercializado, ele vai ser usado só para fins educativos e didatizado numa escola no Brasil, pública e laica, enfim, a gente, para evitar possíveis problemas, a gente não distribui esse documento dentro do nosso material autoral. A gente usa ele como suporte externo, né? Então, ele vai aparecer, a gente vai fazer cópia, vai distribuir para eles e tal, mas o que importa... Ele não pode integrar uma obra como parte impressa e distribuída. Não vai se apropriar dele. É isso. Né? A gente vai didatizar, mas não vai se apropriar dele a ponto de colocar numa obra que está lá com o nosso nome de autor. Basicamente isso, né? Exato. Então, aí aqui a gente vai fazer uma compreensão escrita, né, exercícios, aqui já de uma organização do texto, né, por etapas, que cada etapa representa, seguindo o texto argumentativo, também um outro gênero, né, que apareceu aqui, e compreensão, basicamente, exercício de compreensão de um texto escrito, sem mistério também, né? E aí, para concluir, essa é uma unidade considerada curta, né, porque já é finalzinho de ano da terceira série, para um programa curto, a gente conclui ele com um projeto que é Uma Vida Extraordinária. E aí aqui a gente traz, mais uma vez, uma sinopse de um livro, que é o livro Vie minuscule, Vidas Minúsculas, do escritor francês Pierre Michon, né, de 1984, em que ele se inspira em vidas de pessoas comuns, frequentemente esquecidas pela história oficial, e aí ele vai contar essas histórias. E aí a pergunta principal, né, o que esse romance traz à luz é a seguinte questão: a noção de vida extraordinária não é subjetiva? A resposta é, sem dúvida, sim. Então, fica como ponto de reflexão o fato de que toda e qualquer existência merece ser contada. Aqui a gente responde, né, depois de muito ter debatido sobre esse tema lá nas atividades de pré-leitura, a gente conclui com um projeto em que eles vão partir dessa ideia do vie minuscule e contar uma história de alguém. Aí eles é que vão fazer esse exercício que o Pierre Michon já tinha feito lá nos anos 80. Né? A gente parte de alguém que eles consideram extraordinário, importante que eles considerem, né? Alguém anônimo, pode ser alguém próximo, alguém da família, um antigo aluno do Pedro II, que eles gostam muito também de lembrar, fulano passou por aqui, fulano estudou aqui, mas a gente não quer necessariamente personagens históricos, né? Por acaso, aqui só entre parênteses, a gente... acho que foi lá no 9º ano, né, quando trabalhou com escritores e escritoras negros e negras, a gente fez um exercício recuperando a memória da Lélia Gonzalez, que é uma ex-aluna do Pedro II, né, ganhou o título de aluna emérita, e eles ficam muito felizes de ver esses personagens ilustres, né, que passaram pelo colégio. Então, aqui a gente quer ao contrário, a gente quer que eles pensem em alguém comum, né? Eles podem entrevistar ou fazer perguntas para essa pessoa, podem gravar, copiar como eles quiserem, ter algum registro. Essa é uma primeira etapa. Não é o mais importante, mas é a etapa que eles vão se alimentar disso. Nossa proposta de exercício de atividade é essa. Se possível, tira uma foto, para que isso seja também um exercício de vivência, que eles tenham essa vivência de dar voz publicamente, né, a alguém cuja história ainda não tinha sido contada. E aí, numa segunda etapa, então, é quando eles vão realmente contar essa história, usando algumas informações no discurso indireto, que era o nosso conteúdo linguístico, né, variando os verbos que vão introduzir essas vozes, e usando indicadores temporais diferentes, e justificar por que eles escolheram essa pessoa. É um exercício que pode ser banal, simples e fácil, que eles podem fazer ele rapidamente de uma aula para outra,
ou pode se tornar um projeto maior, se o professor tiver com tempo, com fôlego, com disposição, se tiver aceitação da turma, pode se tornar um projeto muito maior, muito mais interessante, que vai ser divulgado pelo campus, que vai ser divulgado virtualmente, que vai virar um mural, que vai virar um mural virtual, pode vir a virar um livro, um livreto, por que não? Então, essas ideias são só assim, a gente lança de forma simples e que possa ser facilmente executado. O que pode ser feito disso, isso pode tomar proporções maiores, como já aconteceu com outras atividades que a gente propôs, que eram muito simples, e acabaram virando projetos maiores. Como foi o caso aqui, olha, no chat, eu li e não comentei, alguém, já não me lembro mais quem, desculpa, tinha proposto, por exemplo, pensar em um mapa mental para trabalhar com a ideia de memória, né? E a gente já tinha trabalhado com esse recurso de mapas mentais para trabalhar na segunda série foi com as cientistas. Com as cientistas, né? Então, assim, esse recurso já tinha sido usado. E da mesma maneira que foi um projeto que foi colocado no final do módulo como algo que pudesse ser simples de realizar, acabou se tornando para muitos colegas, Luciano até também tem um testemunho sobre isso, acabou se tornando motivo para uma exposição muito linda de cartazes e que vinha justamente dialogar com projetos outros que a gente realizava na escola, né, como o Impact Meninas, né, o Ampacta Meninas, como a gente quiser chamar, que era justamente... E outros projetos de outras disciplinas também, né, passaram a integrar, virou um tema transversal maravilhoso, assim, baseado em atividades basicamente do cotidiano, né, algo que podia ser muito simples, mas se tiver aceitação, se os ventos estiverem favoráveis, pode virar uma atividade muito mais rica do que aquilo que a gente propôs ali no pequeno material. A gente está se encaminhando para o final, vamos né? Concluir. A gente vai mostrar, então, só para vocês aí, para a gente refrescar um pouco as ideias. A gente, então, tem, de fato, um passo a passo, embora ele não seja uma prisão, ele é, de fato, orientador do nosso trabalho e organizador das nossas ideias, né? A gente normalmente começa com a sensibilização para o tema, a gente escolhe um vídeo ou um outro documento qualquer, no caso, a gente começou com a sensibilização, só para retomar o que o Luciano mostrou, com a sensibilização dos termos do dicionário, depois o vídeo da Sofia, a gente fez questões de compreensão sobre o vídeo, a gente retomou de novo a temática para fechar essa primeira parte da abordagem. E aí, logo em seguida, recolhendo ocorrências que apareceram no vídeo, do conteúdo linguístico e do conteúdo gramatical que a gente gostaria de trabalhar, a gente começa a sensibilizar para esse ponto, né? E aí a gente pega sempre frases curtinhas para que a observação das estruturas que nos interessam sejam bem, bem pontuais ali, né? Em seguida, a gente sistematiza essa gramática, né, com esses quadros, como a gente chama, quadros ativos, em que os alunos completam com as informações, para que eles sejam ali o ponto de registro do acompanhamento das explicações, e aí a gente não tem mistério nenhum, né, a gente faz aquilo que já é comum, que são os exercícios de fixação desse conteúdo, né? Como é que a gente faz essa gramática? Sempre partindo de uma ideia para que os alunos possam elaborar as próprias hipóteses, né? Isso acho que ficou bem, bem explicado quando o Luciano mostrou o passo a passo, e no caso aí desse módulo 3, a gente também mostra como a gente trabalhou a leitura e a compreensão de um texto, né? Com perguntas simples de compreensão, algumas, na verdade, de múltipla escolha, algumas discursivas, o importante é variar o formato, e, no final das contas, a gente apresenta, né, nossa proposta de projeto, que pode ser algo muito, muito rapidamente realizável, mas pode se transformar em algo bem maior, a depender realmente do quanto aquele tema pode tocar, né, os professores, os alunos envolvidos. Era um pouco isso, não sei se o Luciano quer complementar. Aí os 3 que abraçaram essa causa. Vocês têm ali embaixo o nosso contato, da Catarina e o meu, a gente queria
lembrar aqui também a participação da Lívia, né, que não está aqui hoje, mas que é a nossa uma das grandes parceiras de trabalho, e nesse livro especificamente foi esse trio aí que trabalhou muito durante muitos meses. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, enfim, quiserem continuar esse diálogo mais adiante, tem o nosso contato aí na tela. E aí a gente para por aqui a ouvir o que vocês quiserem dizer. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Obrigada aí pelas manifestações de carinhos, aplausos, obrigada. A Simone queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Não, no meu caso não é nem pergunta, é só elogiar e agradecer, porque eu achei tudo maravilhoso, a proposta, um trabalho exemplar, incrível, adorei. Muito obrigada por vocês compartilharem conosco. Obrigado você, Simone, pelo espaço. Muito obrigada, gente. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta agora, se quer fazer algum comentário, fiquem à vontade, o espaço está aberto. Está todo mundo reagindo. Legal, né? Assim, a gente fica muito feliz e receber esse feedback dos colegas, de ver que o que a gente está pensando não é fora da casinha, é algo possível de se realizar, isso é bem legal. A gente está vendo aqui, Luciano, não sei se você leu, Vitória dizendo para a gente que achou interessante como os próprios alunos podem se guiar com os conhecimentos que eles já têm para realizar as atividades. Isso é de fato um dos pressupostos que a gente tenta usar, né? Muito desse passo a passo que hoje a gente consegue organizar, né, visualmente. Catarina e eu sentamos antes para organizar isso, para discutir, e aí tinha coisas que tinha até escapado, né, que a gente passou a refletir sobre depois de ter feito. Então, a gente hoje, depois de ter adquirido uma certa experiência com a elaboração desse material, é que a gente chega a gente é capaz de listar os nossos pressupostos, que para vocês podem ser outros, podem coincidir, podem ser os mesmos, e podem ser diferentes, mas para nós era muito importante ter nas nossas estratégias que o conhecimento prévio do aluno tivesse associado. Afinal, foi para isso que a gente escolheu fazer o nosso material, né? Quando a gente disse que não queria, que não ia mais usar livro de editora, que a gente ia fazer o nosso próprio programa, pensando na realidade dos nossos alunos, foi para isso, foi para trazer, aproximar a história de vida deles aqui. Quando a gente trabalha com escritores, escritoras migrantes, por exemplo, né, que aconteceu em outros módulos, eu tive relato de alunos que dizem, eu me sinto muito mais próximo desse tipo de narrativa do que das narrativas de certos escritores que eu estudo em literatura brasileira, por exemplo. Né? Então, assim, a gente tenta selecionar materiais que vão ter potencial para esse debate, para esse diálogo com questões sociais contemporâneas e com questões individuais deles também, né? Obrigado pelo carinho, gente. Eu acho que o pessoal gostou. Então, agora que eu estou vendo aqui no chat... meu coração está aqui, ó, palpitando. É muito bom ler esses relatos, muito bom ouvir esses relatos, sabendo que a gente está doido para estrear o livro, né? Ele vai começar, essa parte do terceiro módulo é mais para o fim da terceira série, então a gente ainda não tem para contar para vocês como foi a recepção por parte dos alunos. A gente só tem as experiências do livro 1 e do livro 2, mas esse módulo 3, né, da terceira série, a gente ainda não tem como contar. A gente está na expectativa. Bom, queria agradecer a vocês dois por terem se disponibilizado, por terem apresentado esse material, esse mega desafio, né, da equipe do Pedro II, vocês dois, junto com a Lívia, nesse último livro do terceiro ano, sozinhos. A gente sabe o quanto é difícil elaborar um material, o quanto é desafiador pensar o público, pensar estratégias, pensar, recolher as fontes mesmo, né, e didatizar tudo isso. Então, um mega trabalho, mas muito bacana.
agradecer imensamente por ter compartilhado com a gente, por ter aberto esse espaço para compartilhar com a gente. E vocês perceberem a importância, né? Vocês sabem da importância, justamente por isso que vocês toparam estar aqui, eu sei disso. Eu queria agradecer também, Joana, tem colegas nossos aí assistindo, eu vi aqui o nome do Ed e da Mariana, pelo menos, que já foram nossos parceiros em outros volumes e trabalharam com a gente, então, tudo isso é uma construção coletiva, né? Catarina e eu estamos aqui comentando algo que foi feito agora fresquinho pelas nossas mãos, mas tudo que veio antes, até a gente chegar aqui, foi feito com muito mais mãos. Então, é um processo coletivo, né? Não tem nome Luciano e Catarina. Obrigado a todo mundo, assim, que ajuda e colabora. Vocês apresentaram no início, né? A equipe toda participou, então, agradecer imensamente vocês terem disponibilizado esse tempo para compartilhar isso com a gente. Vocês perceberam quão bacana o trabalho de vocês pelas reações, né, dos participantes, então, muito obrigada, agradecer a todo mundo que participou, que ficou aqui com a gente até agora, e é isso. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, esse é o grande momento. Então, gente, boa noite para todo mundo, bom descanso. Obrigado, Joana, obrigado pelo convite a todos do CAP, um abraço para vocês. Muito obrigada. E que tenha uma grande vida longa para o projeto de vocês de extensão, que mais pessoas possam vir trocar, compartilhar, porque isso é realmente aquilo que nos inspira, que nos move, para que a gente possa sempre estar juntos aí nessa luta de divulgação do que a gente faz como trabalho, né, do que a gente consegue construir juntos, né, os saberes de todos que estão nessa luta do ensino. Eu acho que como o Luciano falou, não tem Luciano e Catarina, tem muitas mãos, muitas cabeças pensantes, e não só do Pedro II, pessoas inspiradoras de outras instituições que nos formaram, vieram antes. Meu colega lá do Campo Centro, abraço. Luciano, um abraço. Prazer revê-lo. Obrigado por compartilhar essa experiência maravilhosa e inspiradora com a gente. Imagina, a gente que agradece. Legal, valeu. É isso, gente. Obrigada, boa noite. Não deixem de seguir o projeto, o perfil do Maine no Instagram, que a gente está sempre com oficinas, todo mês. A gente já vai anunciar em breve a oficina de junho, então fiquem atentos, sigam lá o Maine, tá? No Instagram, maine.capuerg. E em breve a gente já anuncia. E em junho, 18 de junho, a gente tem um evento presencial sobre ensino decolonial com os professores João Faria, de língua francesa, Fábio Sampaio, de língua espanhola, e professor Felipe, não vou lembrar o sobrenome, eu sou uma criminosa, eu vou falar. Felipe Ferreira, de língua inglesa. Os três vão falar sobre ensino decolonial, os desafios do ensino decolonial. A inscrição é gratuita, com certificado, então quem puder, dia 18, só se inscrever. O link também está na biografia do perfil do Maine no Instagram, tá? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente também, e aí a gente passa o link para a inscrição. É isso, pessoal. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, boa noite, Joana. Obrigada, colegas. Obrigada, Catarina. Obrigada, Luciano. Obrigada, Luciano. Obrigada, gente, Catarina. Foi ótima apresentação. Obrigada por terem compartilhado com a gente.